E então, por que ler literatura? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês argumentos breves, mas eficazes, para que vocês consigam entender da melhor maneira possível e levar para a vida de vocês concretamente o hábito de ler literatura. Durante a nossa vida, nós não somos incentivados da maneira correta a ter o hábito da leitura e especialmente a ler literatura. Aqueles livros de ficção, de romance, poesia e assim por diante. Esse não é o momento em que a gente vai fazer essa divisão de gêneros, mas o que eu quero é que você entenda que nós vamos usar aqui a palavra literatura como os livros de história, né? Então, nós temos aqui Robin Hood, é, os livros de Shakespeare para os adultos, alguns jovens também, Sherlock Holmes, Peter Pan, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, todos esses livros que permeiam o imaginário da infância e também da juventude. Então, esses são os livros infanto-juvenis aos quais eu me referirei aqui quando falar de literatura. A literatura, ela tem muito mais a entregar do que você pode imaginar. Como eu disse, como eu comecei dizendo, nós não somos incentivados corretamente a este hábito e, portanto, nós crescemos sem a literatura. E aí fica um vácuo, fica um espaço que não vai ser preenchido por outra arte. A gente pode imaginar que quando sai o filme de um livro, por exemplo, seria mesmo que nós estivéssemos lendo o livro, porém, além da experiência material ser diferente, as habilidades que nós usamos para ler um livro são diferentes das habilidades que nós usamos para assistir um filme. Além disso, quando nós estamos lendo um livro, nós temos contato com o que há de melhor da nossa língua. Quando um autor escreve uma história e a põe em palavras escritas, nós conseguimos ter muito mais detalhes sobre aquela história. Por isso, é muito comum que quando você assiste um filme, e você já leu o livro, você percebe que o filme não falou tudo que o livro falou. Você consegue enxergar as situações e os personagens de uma maneira muito mais minuciosa numa leitura. Portanto, a literatura, enquanto arte do belo, e portanto estou falando da boa literatura, ela traz para nós aquilo que nenhuma outra arte traz. Nenhuma outra arte consegue chegar onde a literatura chega. Mesmo a pintura, por melhor que seja, mesmo a música, por melhor que seja, mesmo o cinema, por melhor que seja, a literatura sempre estará acima dessas outras artes. Por que, então, nós devemos nos preocupar em incentivar os nossos filhos a ler literatura e também, mesmo que sejamos adultos agora, nesta fase, ler literatura também? Por todos esses primeiros motivos que eu trouxe aqui, que são motivos basilares a respeito de onde a literatura consegue chegar, e ela, enquanto arte, ela, por ser imbatível, por ser essa arte que chega onde nós não imaginaríamos chegar se não tivéssemos contato com ela, a literatura também, e voltando aqui, reafirmando, a boa literatura, ela sempre expressa desejos, tramas, dilemas da alma humana. Por isso, nós dizemos que a literatura, ela consegue nos unir de alguma forma. Ela é o assunto comum entre os homens, justamente porque na literatura nós encontramos grande parte dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos medos, dos nossos sonhos, através daqueles personagens. E eu estou falando, inclusive, da fantasia. Mesmo na fantasia, ou seja, através de símbolos, o autor consegue traduzir aspectos da alma humana. E a boa literatura, a literatura de excelência, ela vai fundo na alma humana e consegue ultrapassar gerações. Ela se torna algo eterno, universal e atemporal. Não importa se você está lendo hoje Shakespeare, ou se você estava lendo Shakespeare no século XIX, ou em outro século. O que importa é que, quando você se depara com Shakespeare, você se identifica, você consegue identificar elementos
comuns da sua personalidade ou da personalidade de alguém que você conhece. A literatura, ela também nos aproxima do homem enquanto sociedade. Então, o homem, enquanto ser racional, inteligente, que vive em comunidade, ele também nós recebemos através da literatura essa proximidade, porque quando nós lemos, nós nos aprofundamos mais sobre tramas que talvez nós não tenhamos, mas que aquele personagem tem e que outro homem também possa ter. Portanto, nós conseguimos compreender melhor os outros, melhor a nós mesmos, e nós conseguimos ampliar o nosso horizonte sobre a vida e sobre a alma humana. Quando a literatura chega, ela nos toca o coração de uma forma diferente, como eu disse, das outras artes. E a literatura consegue fazer com que nós com que nós enxergamos algo que nós jamais enxergaríamos se não tivéssemos entrado naquele mundo daquele autor. E aqui, volto a dizer, estou falando de todo tipo de literatura, não só do romance, mas da fantasia, da poesia. Claro, cada uma delas tem a sua especificidade, mas nós estamos falando aqui de um modo geral. Além disso, a literatura faz com que tu sejas algo maior do que tu serias sem a literatura. Através da literatura, tu amplias a tua própria alma. Tu reconheces em ti mesmo elementos daquele trama, daqueles personagens que tu nunca reconhecerias se tu não tivesses encontrado com eles pelo caminho. A literatura é capaz de também aprimorar a nossa linguagem. Através da boa literatura, nós conhecemos novas palavras, novas estruturas mais sofisticadas da língua, e por isso também é muito importante que nós tenhamos contato com uma literatura que eleve o nosso espírito e que nos acrescente de alguma forma também do ponto de vista linguístico. Outro ponto importante que vai te fazer refletir sobre a necessidade de tu leres literatura é para o entretenimento. Então, é muito importante que tu não fiques apenas, né, naquele entretenimento básico, naquele entretenimento, muitas vezes baixo, rude. E para que tu tenhas outro tipo de entretenimento, é muito importante que tu leias literatura. A literatura, ela move a alma humana para aquilo que é bom, para a reflexão, para a meditação sobre a vida, para o belo. Então, a boa literatura, ela nos aproxima do belo. E é muito claro que a beleza nos aproxima do bem. Basta tu fazeres uma pequena reflexão. Imagina uma imagem muito bonita, ou de uma pintura, ou uma imagem real, né? Uma praça, uma igreja que tu frequentes. Quando tu olhas aquela beleza, te toca e te transmite a ideia de que tu precisas agir bem. A beleza e o bem estão intimamente ligados, e a literatura pode te ajudar também a isso. Existem muitos dilemas que nós passamos na nossa vida e muitas vezes nós ficamos em dúvida. Se tu tens contato com uma literatura que já te adianta alguns problemas que no futuro tu virás a enfrentar, quando tu te deparas com esses problemas, tu consegues ter uma ideia melhor de como agir, porque em algum momento tu já lestes uma trama dentro de um livro e que o personagem tomou uma certa decisão e tu refletistes se aquela decisão foi a melhor decisão a ser tomada. Então, quando tu te deparas naquela mesma situação ou numa situação similar, tu consegues decidir com mais clareza. Tu não é pego de surpresa, tu não és pego de surpresa naquele momento. Portanto, são estas e muitos outros motivos, né, razões, muitas outras razões pelas quais tu deves ler literatura. A literatura aquece o coração, a literatura nos acalma, a literatura amplia o nosso horizonte sobre a vida. A literatura nos ajuda a tomar melhores decisões. A literatura nos impulsiona a agir para o bem. A literatura nos dá algumas lições sobre o aspecto moral muito importantes. A literatura, portanto, nos ajuda a desenvolver a inteligência, a desenvolver a linguagem e a nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Se até agora eu não te convenci que tu deves ler literatura, eu acredito que seja porque
tu não te deparastes com a boa literatura. Talvez durante a tua vida o que apareceu ali tenha sido aquele livro do vestibular, que tu tinhas que ler para passar numa prova, ou aquele livro chato que foi empurrado, inadequado para a tua faixa etária. Se isso aconteceu, dê uma chance para a literatura. Procure boas indicações aqui no canal, nós vamos ficar sempre indicando, assim como também no nosso perfil do Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para que vocês não percam nenhuma das dicas. Então, o que tu estás esperando? Vai ler literatura.